Amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pela nossa página no Facebook, vocês que nos assistem no YouTube, hoje, quinta semana da Quaresma, segunda-feira da quinta semana da Quaresma, a palavra de Deus, o evangelho de hoje, é tirado de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram, um após o outro, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, este texto de hoje, abrindo esta quinta semana do tempo da Quaresma, a penúltima semana da Quaresma, a última antes da Semana Santa, nós temos este texto muito conhecido, este episódio tão famoso, em que os fariseus e os escribas levam a Nosso Senhor esta mulher pega em adultério. Nós já sabemos que pela lei mosaica, como o próprio texto diz, o que dizia a lei mosaica? Uma mulher que era pega em adultério, ela deveria ser morta por apedrejamento. Apedrejamento era a pena de morte dos judeus, era a pena de morte ali em Israel. A pena de morte dos romanos, nós sabemos, era a cruz, tanto que Jesus ele é crucificado porque ele é entregue aos romanos, justamente porque o Império Romano cancelou o direito, né, de Israel, o direito das autoridades ali judaicas de executarem a pena de morte. Então, quem tinha poder de julgar e de condenar e de matar alguém eram, no tempo, já quando Jesus foi condenado, eram os romanos. Mas ainda no tempo desta mulher, os judeus ainda tinham esta pena de morte por apedrejamento. Eles ainda podiam condenar e apedrejar alguém. E eles estão provavelmente com as suas pedras prontas para apedrejar esta mulher e vão até Jesus, e o texto diz, para pô-lo à prova. Meus irmãos, uma primeira coisa que nós precisamos aqui olhar, se nós pegarmos o evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, se pegarmos a primeira leitura, que é tirada do livro de Daniel, que é aquela famosa história do julgamento de Susana, em que é feita toda uma trama por dois anciãos, que vem Susana ali se deitando e se banhando em uma banheira
do lado de fora de sua casa e querem aproveitar de Susana. E estes dois anciãos, como Susana recusa a deitar-se com esses anciãos, eles fazem uma trama para justamente apedrejá-la, acusando-na de adultério. Então, as duas passagens do Antigo Testamento e do Novo, as duas leituras que nós temos hoje, nos mostram estes anciãos, estes líderes, estes religiosos que tramam, que tentam acusar uma mulher. Na primeira leitura fica muito claro, porque do profeta, que ela era inocente, porque o profeta Daniel vem e expõe a verdade que havia nos corações daqueles dois homens. E no Novo Testamento, o texto até diz que a mulher foi pega em flagrante adultério, então ela tinha o seu pecado, mas o texto também deixa muito claro que aqueles anciãos, aqueles fariseus queriam era pôr Jesus à prova. Então nós vemos, meus irmãos, nas duas leituras algo muito claro, e é algo muito grave, e algo muito perverso, que é a hipocrisia. A hipocrisia. Eu prego isto, mas eu faço diferente. Eu prego uma coisa, mas eu aponto, e mais do que pregar o bem, mais do que pregar uma vida digna, santa, eu aponto os erros do irmão para tirar o foco dos meus erros. Vejam, a primeira leitura, aqueles dois anciãos, eles é que foram tentar atrair a Susana. No entanto, diante da negativa, eles passam a acusá-la de traição, de trair o marido com um de seus servos, com um de seus empregados. Vejam, acusam alguém para encobrir o seu próprio pecado, para encobrir o seu próprio erro, para encobrir a sua própria maldade. Nós vemos no Evangelho algo ainda mais perverso. Algo ainda mais perverso. Os fariseus e os escribas, eles levam aquela mulher pega em adultério, levam até Jesus com um propósito muito maldoso, que é usar de alguém para pôr uma outra pessoa, um terceiro à prova. Eles usam aquela mulher e, teoricamente, preocupados com o cumprimento da lei, preocupados aparentemente com a execução da justiça, mas na verdade eles não estavam preocupados com o que aquela mulher estava fazendo. Eles não estavam preocupados com o cumprimento da lei, mas eles estavam preocupados em destruir Jesus. Eles estavam preocupados em difamar Jesus, em pôr Jesus à prova. O texto do Evangelho é muito claro, São João deixa isto muito claro. Então, nós temos esses três tipos de hipocrisia no Evangelho, na liturgia da palavra de hoje. Nós temos apontar os defeitos do outro para tirar o foco dos meus defeitos, dos meus erros. Depois, condenar alguém, julgar alguém de algo que eu mesmo faço, igual ou pior. E terceiro, usar uma outra pessoa para armar, para fazer uma cilada contra um terceiro. Meus irmãos, nós percebemos que o hipócrita é uma pessoa que vive nas trevas. O hipócrita vive
eternamente na escuridão. A vida dupla faz com que a pessoa se esconda, faz com que a pessoa... E o hipócrita não é livre. O hipócrita não é livre, porque ele precisa sempre estar na defensiva. Ele precisa sempre estar escondido. Porque quando vem a luz, ele é desmascarado. E ele sofre por isso, porque ele é uma pessoa que vive acorrentada. Vive acorrentada. Então, é aquela escuridão. Nós percebemos isso com os escribas e os fariseus. E a gente percebe quando algo está errado. A gente percebe quando as coisas não caminham bem, quando alguém esconde. Porque nós percebemos que aquela pessoa não age com naturalidade. Nós percebemos quando alguém quer se mostrar muito santo, quando alguém quer se mostrar muito bom, quando alguém quer se mostrar acima dos outros, pode escrever que ali tem algo errado. Pode escrever quando alguém começa a apontar defeitos dos outros, quando alguém começa a apontar para os pecados dos outros, você pode escrever que aquela pessoa, se não faz o mesmo, faz pior. Porque quando alguém começa a apontar os defeitos do outro, é porque aquela pessoa não tem a maturidade de colocar a luz nas suas próprias fragilidades e de tentar corrigir e de tentar orientar a sua própria fragilidade. Ou então, a pessoa projeta no outro uma áurea, algo que não existe. Então, é preciso que nós olhemos para esta realidade, porque todos nós corremos este risco, porque o pecado faz com que nós nos aprisionemos e faz com que nós olhemos para o outro para não olhar para dentro de nós. E isso não deve ser uma vergonha. O fato de sermos pecadores é uma condição da nossa fragilidade humana. O que deveria ser mais vergonhoso é não olhar para dentro de nós e não fazer este exame de consciência que Jesus nos convida a fazer no Evangelho de hoje. Vejam, os escribas e os fariseus, eles usam um motivo justo. Eles usam a lei para criticar, para desqualificar. Veja, eles usam a lei. A lei de Moisés, a lei que Moisés recebeu de Deus. Eles não estão ali inventando algo. Não, eles trazem a lei. Mas o problema é que eles usam algo que é justo, que é o cumprimento da lei, para não porque eles estão preocupados com o cumprimento da lei, mas porque eles querem desqualificar o outro. Porque eles querem diminuir o outro. E diminuindo o outro, julgando o outro, condenando o outro, eles exaltam a si próprios. Eles exaltam a suposta santidade que há neles. Meus irmãos, se há uma virtude que os santos desenvolveram durante as suas vidas, esta virtude é a virtude da humildade. Nenhum santo foi declarado santo sendo soberbo. Nenhum santo foi declarado santo julgando. E ninguém vai ser santo julgando os outros, diminuindo os outros,
pisando nos outros, apontando o dedo para os outros. Os santos se santificaram justamente fazendo o contrário. Primeiro, olhando para dentro de si mesmos e tentando mudar a sua própria vida para melhor. Os santos se santificaram não dizendo aquele está contra a lei, aquele está em pecado, aquele vai para o inferno, aquele vai... Não. Os santos se santificaram ajudando os outros a se encontrarem com a misericórdia de Deus. Os santos se santificaram ajudando os outros a fazerem esta bela e confortadora experiência do amor de Deus, apresentando, anunciando um Deus que ama. Eu, às vezes, fico escandalizado e até com medo quando vejo pregadores, até mesmo padres e bispos, mas sobretudo muitos leigos, que anunciam um Deus que eu não sei, que eu não encontro nos evangelhos. Um Deus que parece que está mais preocupado em condenar, está mais preocupado com o inferno do que em salvar. Este, me desculpe, não é o Deus que eu vejo em Jesus. Não é o Deus que o profeta Oséias apresenta, dizendo: quero misericórdia e não sacrifícios. Não é o Deus que Jesus nos apresenta na passagem de hoje e em tantas outras. Então, os santos, eles se tornaram santos, primeiro olhando para dentro de si. O que é que eu tenho de trevas dentro de mim? O que é que eu preciso melhorar dentro de mim? E a partir daí, levar esta experiência da misericórdia do Deus que me ama. Eu levo este Deus, a partir da experiência que eu faço com o amor de Deus, eu vou anunciar este Deus para os outros. E é uma pena porque no mundo de hoje há pessoas, e mesmo dentro da igreja, com esta aura de santidade na cabeça, que parece que sentem prazer em apontar o dedo para os erros dos outros, em apontar o dedo para as quedas das pessoas. E parece que tem gente que se alegra quando o irmão peca. Parece que tem gente que se alegra quando o irmão erra. A gente vê, por exemplo, neste tempo de pandemia, os políticos, querendo destruir as ações dos outros. Não, aquele não fez bem, não, aquele está contra o povo, não, aquele está criando um problema, não, aquele está fazendo isso, aquele está agindo mal, não, a culpa é daquele, não, a culpa é desse, não fui eu que fiz, não fui o outro. Em que isto vai ajudar a salvar a população? Em nada. Meus irmãos, Jesus mesmo já disse em outra passagem do Evangelho, quem é o acusador? O acusador é o diabo. Ele é o acusador. Então nós precisamos ficar atentos, porque quando colocamos as pedras, pegamos as pedras para acusar, nós precisamos prestar atenção e lembrar quem é que é o acusador que Jesus diz no Evangelho. Porque o acusador, ele justamente vem para apontar os defeitos dos outros. E é lógico, o acusador se pinta de bom, o acusador se pinta de belo, porque nós sabemos, o diabo não se apresenta como uma figura feia, como uma figura má, mas como uma figura bela e boa. Meus irmãos, quando estes senhores vêm e trazem esta mulher e perguntam a Jesus o que fazer com ela, e lembram que a lei de Moisés diz para apedrejá-la,
Lógico, eles querem colocar Jesus à prova, porque se Jesus manda cumprir a lei e apedrejar aquela mulher, eles vão dizer, olha, mas então Jesus não é assim misericordioso como ele prega, como ele diz. E se Jesus diz para absolvê-la, eles vão dizer, olha, Jesus é contra a lei, Jesus é um contraventor. Jesus está indo contra os princípios. Jesus, então, não responde nada. Ele escreve no chão. Meus irmãos, talvez este versículo em que Jesus escreve no chão seja um dos mais emblemáticos de toda a Sagrada Escritura, pelo menos de todo o Evangelho, porque há muitas suposições, há muitos achismos por parte dos exegetas, por parte dos teólogos, mas a verdade é que não se consegue chegar a um consenso, não se chega a exatamente o que é que Jesus quis dizer, o que é que João, o evangelista, quer dizer quando cita que Jesus estava escrevendo no chão com o dedo. Há pelo menos 3 possibilidades que são assim as mais fortes. A primeira delas é que Jesus estaria escrevendo ali no chão os pecados daqueles acusadores. Estaria Jesus ali escrevendo os pecados daqueles senhores que trazem a mulher para ser apedrejada. Uma outra possibilidade é que Jesus estaria ali escrevendo no chão. Escrever no chão significa palavras ao vento, porque se escreve no chão, se é um chão de areia, vem o vento e leva embora. Como aquelas acusações que aqueles senhores estavam fazendo. Como as palavras que aqueles senhores falavam. Uma terceira possibilidade, que é muito comum, é que Jesus, escrevendo no chão, dava tempo para que eles pensassem, para que eles refletissem os seus próprios pecados. Eu gosto dessa ideia porque eu acho que Jesus, ele usava muito desta pedagogia, de fazer as pessoas pensarem. Quando alguém vinha com uma pergunta, ele devolvia com uma outra. Talvez quando vieram perguntar a ele o que fazer com aquela mulher, talvez Jesus escreva no chão para dar tempo para que eles pensem o que fazer com eles mesmos. O que fazer com eles mesmos? Porque Jesus em seguida vai dizer, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Pois bem, meus irmãos, Jesus provoca naqueles interlocutores, naqueles fariseus e escribas, um verdadeiro exame de consciência. Um verdadeiro exame de consciência. Que cada um de nós, quando estiver com a pedra da nossa língua pronta para falar algo de alguém, a gente precisa morder esta língua e se lembrar do que é que nós poderíamos falar de nós mesmos. O que é que nós poderíamos nos autoacusar antes de acusar um irmão? O Papa Francisco, certa vez, ele dizia que quando ele visita a cadeia, quando ele visita os presos, ele pensa, poderia ser eu. Eu talvez merecesse estar ali preso. Porque eu também tenho pecados. O Papa dizia naquele livro, o nome de Deus é misericórdia. É lógico que o Papa exagera, você pode dizer, não, mas é diferente um pecado, por exemplo, que provavelmente o Papa tenha feito, do que um pecado que levasse, que merecesse a prisão. Sim, mas os nossos pecadinhos,
aqueles pecados que a gente nem se importa, que aparentemente são pecadinhos, eles vão se acumulando e vão criando no nosso coração esta casca que vai nos afastando dos outros, vai nos afastando de Deus e vai nos afastando de nós mesmos e vai fazendo com que nós vamos perdendo a capacidade de amar. Porque este é o problema do pecado. O pecado vai nos impedindo de amar, vai nos afastando do amor, porque vamos nos afastando do amor de Deus e, consequentemente, do amor aos outros. Então, o Papa diz, quando visito os presos, eu penso, eu é que poderia estar ali. Porque eu também tenho pecados. Eu também, hora ou outra, eventualmente posso ter transgredido a lei. Ah, mas é um pecadinho. Mas veja, eu tenho os meus pecados. E aí é o grande convite da Quaresma, que nós justamente ouçamos esta palavra de Nosso Senhor. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E quando nós pensamos nesta fala de Jesus, nós vamos nos dar conta dos nossos pecados e vamos buscar a reconciliação, e vamos buscar o sacramento da reconciliação, justamente porque nos lembramos dos nossos erros, dos nossos pecados e, sobretudo, do maior pecado, que é aquele de querer acusar quando a matéria pode se voltar para mim. Então, é justamente esta pergunta que devemos fazer. Em que o meu pecado difere do pecado de meu irmão? Em que? É aquilo que nós dizíamos mais cedo. Há pessoas que projetam nos outros uma vida que elas não podem viver, que elas não conseguem viver. Então elas projetam nos outros e querem que os outros vivam aquilo que elas não dão conta. Então isso é muito complicado. Mas aí Jesus, no versículo seguinte, que é o versículo 12, que não está no trecho do evangelho de hoje, mas se a gente pegar o evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós dizíamos que o hipócrita, ele vive nas trevas, ele vive na escuridão, ele não consegue dar passos porque ele fica sempre preso, ele está acorrentado, precisando se esconder. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Meus irmãos, esta luz que é Jesus clareia a vida. Esta luz que é Jesus mostra a realidade das atitudes de cada pessoa. Por isso que muitas vezes a nossa tendência é nos afastar de Jesus. Por isso que quando pecamos, quando erramos, nós perdemos a vontade de rezar, porque ficamos com vergonha de nos aproximar da luz de Jesus. Muitas vezes perdemos o encanto com a comunidade, perdemos o encanto de ir à missa, de rezar, de celebrar. Por quê? Porque nós nos envergonhamos da luz. Nós não queremos que a luz, que é o Cristo, que é a palavra de Deus, ilumine a nossa vida, as nossas atitudes, porque aí elas serão expostas. E serão expostas primeiro a nós. E nós temos, é próprio da psicologia humana, haver esta dificuldade de lidar com as próprias limitações. Mas nosso Senhor, dando a misericórdia àquela mulher pega em adultério, ele também estende a sua misericórdia, mostra a sua misericórdia, a misericórdia do Pai,
a mim e a vocês. Ele está mostrando, olha, a minha luz não é uma luz que vem para ofuscar a vista, a minha luz não é uma luz que vem para queimar, mas a minha luz é uma luz, a minha luz não é uma luz que vem para cegar, a minha luz é uma luz que vem mostrar o que precisa ser mudado. Porque Jesus, meus irmãos, conhece o ser humano por dentro. E Jesus, então, com a sua luz, ele quer fazer com que nós olhemos para a nossa realidade e para que nós a transformemos. Então a luz, ela não ofusca, a luz de Cristo não ofusca, porque é uma luz delicada, é uma luz que vem para nos dar a liberdade de sermos nós mesmos. Quando nós olhamos para os nossos defeitos e lidamos com eles, nós não envergonhamos, porque nós temos esta possibilidade aí de sermos nós mesmos, não temos nada a esconder. Não temos nada a esconder, porque nós estamos buscando o caminho, nós estamos buscando o Senhor. Ainda que eu erre, eu estou buscando o Senhor. E aí as pessoas podem julgar, as pessoas podem falar o que quiserem, mas eu tenho a palavra de Deus, eu procuro seguir a palavra de Deus e sigo a misericórdia de Deus. Meus irmãos, que nós temos esta capacidade, porque o que gera a conversão não é a acusação, não é o medo. Isso não leva à conversão. Amedrontar alguém, forçar alguém a se converter, isto não muda a realidade, isto não muda a pessoa. Muito pelo contrário. Se hoje nós temos tantos ateus no mundo, tantas pessoas sem religião, é justamente por conta desta nossa ânsia de julgar. Quem é que quer ficar em um lugar em que é julgado? E pior, julgado sem misericórdia, julgado injustamente, julgado sem justiça. Veja, nós corremos este risco e não é isto que vai fazer alguém se converter. Meus irmãos, o que faz alguém se converter é o amor, é a misericórdia, é a acolhida. Por que aquela mulher ficou ali com Jesus? Porque ela sentiu a confiança em Jesus. Ela sentiu que Jesus estava ali, não como aqueles senhores que foram embora. Foram embora porque não tinham como tacar pedras naquela mulher. Porque se eles fossem tacar pedras naquela mulher, eles teriam que tacar as pedras primeiramente neles mesmos. E eles foram embora, um atrás do outro, diz o texto. Ficou Jesus e a mulher. Ficou apenas aqueles que estavam com o coração aberto, com o coração sincero. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. O que mudou a vida daquela mulher não era o medo das pedras que aqueles homens tinham na mão. O que mudou a vida daquela mulher era o olhar sereno e misericordioso de Jesus, que olha para ela, que ilumina os erros que ela tinha cometido, que faz com que ela olhe para dentro do seu coração e veja que a vida dela seria muito mais bela, teria muito mais sentido vivendo a vontade de Deus. Meus irmãos, que nesta quaresma, nesta reta final de quaresma, nós também possamos, iluminados por esta luz do mundo que é o Cristo, possamos olhar para dentro de nós, buscarmos o que precisamos nos converter. Se você tiver a oportunidade de buscar o sacramento da reconciliação ainda nessa quaresma, o faça. Para que, e aí,
possamos levar esta mesma misericórdia que nos alcançou, possamos levar também aos outros, para que as pessoas sintam-se amadas, acolhidas e aí sim descubram a beleza do Evangelho, a beleza da vida com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.